a Deus. Quem está sem lápis, sem borracha, dê um sinalzinho com a mão. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Glória a Jesus. Graças a Deus. Que bom que você veio hoje, amém? Eu creio que Deus vai ministrar o seu coração através desse estudo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós vamos começar a série Discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aí, diga amém. Aleluia. Discípulo é aprendiz, discípulo é estudante, discípulo é aquele que aprende com alguém, amém? E o nosso intuito é aprendermos sempre com Jesus. Ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, amém? Então Jesus está disposto a te ensinar sobre Ele, a te ensinar dele. E a palavra do Senhor é o nosso livro para aprendermos a respeito de quem é o Senhor Jesus, amém? Quanto mais conhecimento, menos você sofre, porque a Bíblia diz que o povo é destruído porque falta dinheiro, né? Falta o quê? Falta conhecimento. Então o conhecimento ele só vem, não é com oração. Conhecimento não vem com campanhas. Conhecimento vem com estudo, amém? Graças a Deus. E se você quer conhecer mais sobre Deus, o caminho é você estudar sobre Deus. E estudar sobre Deus é estudar a palavra dele. E é isso que a gente faz aqui todas as quartas-feiras, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. O tema da aula de hoje é a justiça própria na Bíblia, segundo a Bíblia, né? Nós vamos entender o conceito de justiça. E entendendo sobre justiça própria, também nós vamos aprender sobre a justiça divina, a justiça que vem de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos começar com a primeira pergunta. O obreiro Bernardino, aleluia, ele vai começar com a pergunta número 1. A pergunta número 1, que se diga o seguinte: o que é justiça própria? Vai botar no telão ou pode... Ele vai pôr o versículo. Pronto, lá em Romanos 10, 3. Certo, aqui quer dizer o seguinte, enquanto vocês vão procurando aí, o que é justiça própria? Letra A, é a justiça que vem de Deus e que nos salva pela fé em Jesus Cristo. Letra B, é a justiça que consiste em cumprir sua função própria na sociedade. Letra C, é a justiça que se baseia nas nossas próprias obras e méritos, sem reconhecer a graça de Deus. Amém? Vamos ler lá em Romanos 10, 3. 10:3 diz o seguinte: pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as pessoas. Então, irmão, baseado aqui no versículo, deixa eu dar mais uma lida aqui. O que é a justiça própria? É a justiça que vem de Deus e que nos salva pela fé em Jesus Cristo. Letra B, é a justiça que consiste em cumprir sua função própria na sociedade. É a justiça, letra C, é a justiça que se baseia nas nossas próprias obras e méritos, sem reconhecer a graça de Deus.
Aqui, irmão, é a letra C, baseada aqui no versículo, que diz o seguinte: pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso de sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as pessoas. Irmão, eu vou aqui na letra C. Letra C. Letra C. Alguém concorda ou discorda? Não, o que é justiça própria? O que Paulo está abordando aqui no versículo 3 de Romanos capítulo 10, né? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, ou seja, sendo ignorante quanto à existência da justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Então, o que é justiça própria? Né? É aquela justiça que é minha, que eu faço segundo os meus méritos, segundo os meus conhecimentos, deixando de lado a justiça de Deus, abandonando a justiça de Deus, não procurando conhecer a justiça de Deus. Então a justiça própria é aquela justiça que eu faço baseado nas minhas obras, no que eu sei, nos meus méritos, sem reconhecer a justiça e a graça de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Compreendido, Bernardino? Vamos lá, pergunta. É Sim. Isso mesmo? Isso, letra C. Letra C, isso aí. A justiça própria é o contrário, né, da justiça de Deus. É o desconhecimento da justiça aqui, divina. Na minha opinião, justiça própria é o seguinte: é você fazer de acordo a sua vingança, você mesmo ir lá e fazer, tipo uma vingança, né? É sua justiça própria, você não aceita, você não quer, você diz, não, eu só me limpo, só me sinto à vontade, só me sinto satisfeito se eu fizer assim, da minha forma, da minha maneira. Isso. E não a maneira que a palavra nos ensina. Não reconhece Amém? a verdade. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta número 2. Vamos lá. Alguém se manifesta aí? Laiane. A paz, Glória a Deus. Senhor, boa noite. A paz. Questão 2. Qual é o exemplo bíblico de alguém que se considerava justo por cumprir a lei? Aí tem as opções. Opção A, o fariseu orava no templo. Opção B, o publicano que batia no peito. Opção C, o jovem rico que guardava os mandamentos. Referência bíblica para a resposta, Lucas 18, 11 ao 12. Eu vou estar lendo aí. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. Aí a gente retorna para a pergunta: qual é o exemplo bíblico de alguém que se considerava justo por cumprir a lei? Letra A, o fariseu que orava no templo. Letra B, o publicano que batia no peito. E letra C, o jovem rico que guardava os mandamentos. Tempo. É porque aqui está, no caso, está alguém que se considerava justo por cumprir a lei. Sim. No caso, a pessoa se autoconsidera, né? Isso. Então, um fariseu que orava no templo. Amém, é isso mesmo. É o fariseu, né? Olha só a conversa do fariseu. Ele estava conversando com quem? Com ele mesmo. É, com ele mesmo. Ele se achava tão justo que ele batia no peito e dizia consigo mesmo: eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro a lei, eu dou o dízimo. Então, ele tinha o seu senso de justiça próprio, entendeu?
Mas só que essa atitude dele vai revelar outra coisa, que ele não tinha nada de temor de Deus na vida dele, que ele não considerou em momento nenhum a justiça de Deus. Ele se julgava e se qualificava com a sua própria justiça. Você entendeu? Ele era o juiz, ele era o advogado, ele era o promotor. Ele se julgava e se absolvia de qualquer coisa. Por quê? Ele não reconhecia a justiça divina. Ele baseava nos seus próprios métodos, no cumprimento das leis, dos mandamentos daquela época. Compreendido? Hein, pastor? E ele diz ali, né? Ele se faz uma comparação. Eu não sou igual aos roubadores, injustos. Isso. Então, assim, ele tem o seu mesmo, o próprio senso de se justificar, Se né? justificar. Então, por ele não ser igual às outras pessoas, ele dizia: eu sou um homem bom. Se achava justo, né? Vamos para a pergunta 3. Irmã Rose. Paz do Senhor, boa noite, igreja. A pergunta número 3 é: qual é o conselho bíblico para aqueles que se acham sábios aos próprios olhos? A alternativa A: busca a sabedoria de Deus. B: temer ao Senhor e apartar-se do mal. C: não se apoia no seu próprio entendimento. A referência bíblica para a resposta: Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Assim, conforme, né, o que nos fala Provérbios, capítulo 3, verso 5, e é o meu entendimento aqui, a resposta C: não se apoiar no seu próprio entendimento. É o que nos fala, né, o Senhor. Verdade. Resposta certa, letra C, né? O que Provérbio está trazendo para a gente aí? Fala sobre a gente confiar inteiramente em Deus. Confia no Senhor de todo do teu coração. E não se estribes, ou seja, não confie no seu próprio entendimento. Você entendeu? Ou seja, para eu entender que a minha confiança tem que estar em Deus e não no meu entendimento, no meu próprio senso de justiça, não, mas naquilo que vem de Deus, naquilo que vem do Pai. É sobre isso que Salomão ele está se referindo nesse versículo aí, para a gente confiar em Deus e não na nossa sabedoria, nossa inteligência, mas a nossa confiança precisa estar inteiramente em Deus, inteiramente no Pai. Amém? Pergunta de número 4, obreira Josélia. A 4. Qual a diferença entre a justiça dos escribas e fariseus e a justiça do reino de Deus? Está lá em Mateus 5, 20. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Aí vem a letra A. A justiça dos escribas, quase não sai, fariseus, é baseada na tradição humana. A justiça do reino de Deus é baseada nas boas ações. A justiça dos escribas e fariseu é exterior e a do reino de Deus é interior. Deixa eu pensar aqui. Lê a referência, já leu? Então, aqui eu acredito que é a letra C, né? Porque a deles é exterior, né? E a do reino de Deus é interior. É aquela que vem de dentro, a sabedoria de Deus, que procede do nosso coração, quando nós buscamos do nosso entendimento. Glória e a a do Deus. homem é a sabedoria que vem de fora, né? Então, acredito que é a letra C.
Uhum. O que está uma luz para a gente também é o versículo que a irmã leu aí, sobre o fariseu e o publicano, né? Porque como é que era o fariseu? Ele se considerava pelas práticas dele. Porque ele orava, porque ele jejuava, porque ele dizimava. Então, pelas práticas externas, pelos cumprimentos da lei, para que o povo pudesse então ver. Só que a justiça de Deus não é desse jeito, né? Ela é diferente, ela vem de dentro. Ou seja, os fariseus, que na época de Jesus eram uma seita, eles viviam as práticas, porém o coração não era transformado. O coração, pela própria conversa do fariseu, você percebe que dentro dele o coração não havia sido mudado, não havia sido transformado, porque ele olha para o outro, não conhece a história do outro e se julga superior ao outro. Então, é retrato de pessoas que não foram transformadas. Quando a justiça de Deus chega, ela nos transforma por dentro. O nosso centro de justiça nasce dentro do nosso interior. A justiça de Deus não está baseada no que a gente vê, na capa por fora, mas por dentro. Amém? Glória a Deus. Pergunta 5, Ana Maria. Glória a Deus. Aleluia. Eu saio da igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Está funcionando aí. Agora funcionou. Aleluia. Glória a Fala, Deus. né? Qual o perigo de julgar os outros pela aparência? Que fala aqui em referência João 7:24. Glória a Deus. Sete 24 fala assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta da justiça. Aqui fala assim, né, letra A: despreza a imagem de Deus nas pessoas, ser enganado pelo interior, ou praticar a justiça e a facilidade. Despreza a imagem de Deus nas pessoas. Acho que é a letra C, também. Qual é a letra C? Pratica a justiça. Não, não é isso aqui não. Não é praticar a injustiça. Essa aqui é meio complicada. Essa vale nota. Desprezar a imagem de Deus na pessoa, ser enganado pelo interior. É a letra B, eu acho. B. Uhum. Não ser enganado pelo interior, não é pelo que vê, né? Okay. Quem concorda com a Ana Maria? Quem acha que é a letra B? É a letra B. Quem acha que é a letra C? Não é pelo que vê, né? Quem acha que é a letra A? E aí? Resposta certa? Letra B? Letra C. Letra C? Eu disse certo. Letra C. Ó, Jesus aqui, João 7:24. Qual é a exortação de Jesus aqui? Para a gente não julgar pela aparência, mas julguem segundo uma reta justiça. Ou seja, quando eu julgo pela aparência, eu corro o risco
de praticar a injustiça e ser parcial, e agir com parcialidade. Você entendeu? Quando o fariseu se coloca de pé, o fariseu vai dar pano para manga, né, hoje, viu? Quando o fariseu se coloca de pé na praça, ele está observando também um publicano. Ele está olhando para o publicano exteriormente, aparentemente, está julgando ser superior a ele, por causa da aparência talvez humilde, simples do publicano, enquanto o fariseu andava bem trajado, com a Bíblia debaixo do braço, né? E se julgava superior pela aparência. Então estava cometendo o quê? Uma injustiça com o publicano. Estava sendo parcial, porque estava julgando apenas o que ele estava vendo. Você entendeu? Então, a resposta certa seria a letra C. Quando eu julgo pela aparência, não pela reta justiça, eu vou praticar uma injustiça e eu vou ser parcial. Mas a reta justiça, ela é imparcial, porque ela julga não pela aparência, mas ela apura os fatos para poder julgar. Amém ou não amém? E assim deve ser a nossa vida, né? No nosso dia a dia, nós não podemos julgar pela aparência, olhar para o outro com um olhar torto, julgando, sem conhecer a história, sem conhecer a pessoa, sem ter um minuto de conversa com a pessoa, você já olha e já julga, já acha alguma coisa. Você está sendo o quê? Imparcial. Você está sendo imparcial, você está sendo injusto com a pessoa, independente de qualquer circunstância, quer seja coisas boas ou ruins, você precisa julgar com imparcialidade. Tem que conhecer a história para você poder dar o seu julgamento, a sua opinião a respeito do assunto. Amém? Não pela aparência, jamais. Glória a Deus. Prosseguindo, 6. Ione. Qual é a diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens? Letra A. A justiça de Deus é perfeita e a dos homens é falha. Letra B. A justiça de Deus é eterna e a dos homens é também. Letra C. A justiça de Deus é tendenciosa e a dos homens é imparcial. Referência Salmo 71, 19, que fala assim: a tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Com base na leitura, a gente volta para a pergunta, né? Qual é a diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens? E eu creio que é a letra A. A justiça de Deus, ela é perfeita e a dos homens é falha. Correto. Olha o que o versículo fala aí, né? Sobre o nível da justiça de Deus, né? Ela leu lá: a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tem uma outra versão da Bíblia que está escrita assim, ó: a tua justiça, ó Deus, atinge as alturas celestiais. Tu que tens feito grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Ou seja, isso fala do tamanho e da proporção celestial da justiça de Deus. É uma justiça que transcende o nosso entendimento. Não é como a justiça do homem, ela é falha, ela é pequena, ela se resume a essa vida aqui. A justiça de Deus não. Ela vai pela eternidade afora. Ela transcende, amém? É uma justiça transcendental, que não se resume somente a este mundo, mas ao mundo espiritual também, às alturas celestiais. Você consegue compreender? Amém? Então a resposta certa é a resposta A. Como ela falou, a justiça de Deus é perfeita e a dos homens é falha. Pergunta 7. Pedro. Então, a resposta é a 7, que está assim: qual é o exemplo bíblico de alguém que reconheceu a sua necessidade da justiça de Deus? O publicano que
clamou por misericórdia, o centurião que pediu pela cura do seu servo, o ladrão da cruz que pediu para ser lembrado. Todos. Deixa eu ler o que diz o versículo 18. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. É ele mesmo. É o mesmo. É o publicano. É o publicano. Tem como ser outro, não. Letra A, resposta certa, né? Você vê que as palavras do publicano é uma palavra de reconhecimento, de que ele necessitava da justiça de Deus, necessitava da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Então esse é um exemplo de alguém que reconheceu a necessidade que tinha da justiça de Deus. É um exemplo para quem? Para nós. Nós reconhecemos também que nós somos carentes e que nós precisamos viver debaixo da justiça de Deus, da justiça divina. Graziele vai ler a pergunta 8. A pergunta de número 8 está dizendo assim: como a justiça própria opera na nossa vida? Aí eu vou ler Lucas 18:9. E disse também esta parábola: há uns que confiam em si mesmo, crendo que era justo e despreza aos outros. Letra A. Ela nos leva a confiar em Deus e buscar sua vontade. Letra B. Ela nos leva a julgar os outros e nos comparar como eles. Letra C. Ela nos leva a nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. Eu acho não, é a letra C. Letra C está escrito o que aí, Graziele? Ela nos leva a nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. Justiça própria, olha a pergunta. Como a justiça própria opera em nossas vidas? Letra A. Ela nos leva... Meu Deus do céu. Pede ajuda ao universitário aí do seu lado. Pode pedir ajuda do pastor, pode. É pastor e é pai. O que acontece? Esse oitavo aí, ele é a letra B. Ela nos leva a julgar os outros e a nos comparar com eles. Creio que seja essa aí, a justiça própria. Justiça própria é a letra? A letra B. Né? O que a justiça própria faz com a gente? A pergunta para ficar mais direta. O que a justiça própria faz com a gente? Nos leva a julgar os outros e a nos comparar com eles. Olha o publicano. Essa parábola que Jesus falou aí, sobre o tema da parábola era isso. Era falar sobre as pessoas que praticavam a sua própria justiça. O publicano, o fariseu, ele olhava para os outros, julgava os outros, se comparava, dizia: não, eu sou melhor do que eles. E quantos de nós, às vezes, na nossa vida, a gente faz isso, né? A gente se acha melhor porque o outro é mendigo. A gente se acha melhor porque o outro talvez tenha alguma deficiência. Não, eu sou superior porque eu sou perfeito, ele é deficiente. Isso é o quê? Justiça própria, que não tem nada a ver com a justiça de Deus. Então, a justiça própria, a justiça nossa. E é isso que ela nos deve fazer. É olhar para os outros, julgar os outros e nos achar o quê? Melhores, superiores aos outros. Resposta certa, letra B. Próximo. Amém? Aleluias. É a Glória resposta. a Deus. O que o profeta Isaías comparou a justiça própria dos homens. A letra A. Há uma tropa de imundícia. A B. Há uma folha seca. Ou há uma teia
de aranha. Aleluia. A resposta está aqui em Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como a imundo, e todas as nossas justiças como tropa da imundícia. De tudo nos caímos como a folha, e as nossa culpa como um vento nos arrebataram. Aí e fala aqui, né? Uma tropa de imundícia, né? E uma folha seca, ou uma telha de aranha. Eu acho que é a letra A. A resposta é a letra A. A uma tropa de imundícia. Letra A, pastora? Acho que sim. Muito bem, letra A, né? Qual é o comparativo que Isaías está fazendo? A que ele compara a nossa justiça, ao nosso senso de justiça própria, né? Ele diz assim, ó, somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Olha só, isso aqui é muito forte, né? Porque ele está falando sobre a nossa justiça própria. A que é comparada a nossa justiça própria? A um trapo de imundícia. Ou seja, a coisa que não é nada, a coisa que não vale nada. Essa é a justiça própria, segundo o profeta Isaías, né? Ele compara a isso. É o mesmo de hoje. Você já andou aqui nessa beira de aeroporto? De vez em quando passa um cheiro forte, né? O que tem ali dentro? Tem um trapo de imundícia. Tem um trem que fede muito. Tem uma coisa que é imunda. Você não quer nem chegar perto, nem para ver o que é. Você sente o cheiro e sai de perto, porque é imundícia. É coisa que não presta, é coisa que não vale nada, é coisa que se joga fora. Descartável. Você entendeu? É a isso que Isaías compara a nossa justiça, quando era uma justiça própria. Próximo. Cristovaldo. 10. Qual é a atitude que a Bíblia recomenda diante da busca pela justiça? Já está lá, já? Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ver aqui. Qual a atitude, né, que a Bíblia recomenda diante da busca pela justiça? Gloriar-se na sua própria retidão, buscar a justiça de Deus, comparar-se com os outros. Nenhuma das alternativas alternativas anteriores. Eu acho que é a letra B, porque a Bíblia já está dizendo aí, né, que de Mateus, Deus está falando que buscar primeiro, né, o reino de Deus e a sua justiça, né? Uhum. Então, se nós buscar as coisas que nossa mesmo, aí aqui está dizendo, né, como eu vou gloriar-se na minha própria retidão? Comparar-se com os outros não tem nada a ver, né? Então é a justiça de Deus que nós temos que buscar, né? Letra B.
Correto, buscar a justiça de Deus, né? Diante de uma situação que você busca por justiça, tal, qual é a justiça que você vai buscar primeiro? A justiça de Deus. É o que o versículo diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então, eu devo buscar a justiça de Deus, a justiça divina, em nome de Jesus. Aleluia. Ana Laís, questão 11, para a gente fechar. A questão 11 diz assim: o que Jesus ensinou sobre a atitude de quem se justifica a si mesmo? E a referência bíblica está lá em Lucas 18:14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aí nós vem aqui nas questões se tem a letra A: será exaltado diante dos homens. A letra B: será humilhado diante de Deus. A letra C: será exaltado diante de Deus. E a letra D: será humilhado diante dos homens. O que Jesus ensinou sobre a atitude de quem se justifica a si mesmo? Eu acredito que é a letra B, ou a letra D: será humilhado diante dos homens. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. A letra B: será humilhado diante de Deus. Diante de? Deus. Deus. Muito bem. Resposta correta. Amém? Aquele que se justifica a si mesmo, esse será um dia humilhado diante de Deus. Amém? Os humilhados serão? Onde é que está isso? Isso não é bíblico, não. Vocês leram a Bíblia errada a vida toda. Aquele que se humilha, esse é que vai ser exaltado. Né? Os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha, esse é que vai ser exaltado. Amém? Glória a Deus. Então tá aí. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha compreendido sobre o que é justiça, a justiça de Deus e a nossa própria justiça. Diante de qualquer situação, queridos, sempre opte pela justiça de Deus, porque essa não falha. A nossa justiça própria, ela é falha, ela nos leva a pecar, ela nos leva a transgredir, ela nos leva a nos afastar até de Deus, porque a gente se acha superior a qualquer outro ser, né? Se auto-intitula um santo, né? Como lá o fariseu se achava o bambambam, e na verdade não era nada, não era ninguém, estava se exaltando ao invés de estar se humilhando. O publicano se humilhou, e aquele foi exaltado, aquele foi justificado por Deus. Amém? Glória a Deus. Não confie na sua própria justiça, não, confie na justiça de Deus, na justiça divina, em nome de Jesus. Amém? Fechamos? Glória a Deus. Foi rápido hoje. O pessoal está afiado, tinha que ser 20 perguntas de hoje. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, amanhã não tem culto. Amanhã você está de folga, né? Mas sexta-feira eu quero você aqui em nome de Jesus, amém? Porque sexta-feira é forte nesse ministério. E em nome de Jesus de Nazaré, você que está buscando justiça, venha sexta-feira buscar a justiça de Deus, e o Senhor Ele vai te abençoar. A justiça dele chegará sobre a sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento, obrigado por essa palavra.
por esse estudo, Senhor, por cada uma dessas vidas que hoje vieram à sua casa, meu Pai, para aprender mais do Senhor, para aprender mais com o Senhor, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra fique guardada em nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, que o Seu povo seja, meu Pai, a cada dia edificado pela Tua palavra, no nome de Jesus de Nazaré. Pai, leva o Teu povo em paz, em segurança, guarde, proteja, livra, meu Pai, de todo e qualquer mal, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, ó Deus, que a Tua presença permaneça conosco, hoje, agora e sempre, no nome de Jesus. E os que creem digam amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, no nome de Jesus.